Nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de dados de algoritmo. Nós vamos trabalhar basicamente com a parte prática, trabalhar os algoritmos e fazer os nossos primeiros programas. Antes de falar dos tipos de dados, eu vou falar de alguns conceitos básicos. Após os tipos de dados, eu vou falar sobre alguns conceitos importantes, que são constantes, variáveis e atribuição. Como eu vou focar mais nessa parte de variável, eu vou deixar constante para falar mais para frente. Vou falar também sobre os operadores, que são os operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos. Depois nós vamos fazer alguns exercícios e tentar fazer uma síntese de todo o conteúdo apresentado nessa aula. Bom, o Portugal, como eu já expliquei na última aula, também chamado de português estruturado, é um pseudocódigo, ou seja, não é uma linguagem de programação. Ele é utilizado basicamente para didática em lógica de programação. Tá? Esse nome é alusão à posterior implementação em uma linguagem de programação, ou seja, quando formos programar em uma linguagem de verdade. Bom, existem umas regrinhas básicas aqui para construir um algoritmo, tá? Então, primeira coisa, usar somente verbos por frase. Vocês vão entender quando a gente vai implementando. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. A gente sempre brinca que existe um conceito em programação que o usuário é burro, então você tem que explicar bem detalhadamente para que não haja interpretação dúbia. Tá? Usar frases curtas e simples, ser sempre objetivo, procurar usar palavras que não tenham sentido dúbio, como eu já disse. Bom, e vale lembrar também que algumas palavras são reservadas para Portugal. Então lá no nosso Visual G ou Visualg, eu prefiro utilizar Visual G, tem algumas palavrinhas lá que elas são incorporadas à linguagem Portugal. Então essas palavras são as palavras reservadas. Bom, na última aula nós já fizemos nosso primeiro programinha, que foi escrever algo na tela, né? Esse é um comando de I/O, ou input e output, ou ES, entrada e saída, tá? Esse comandinho é o comando escreva. Aí você coloca a expressão que você quer, ou a constante, tá? Depois vírgula e outra expressão, ou a variável e a constante, o que seja. E assim sucessivamente até a sua necessidade. Então, a vírgula é para separar as nossas expressões ou constantes ou variáveis. Posso usar também o escreva L, ou seja, escreva alguma coisa na tela e pule uma linha. Tá? Por via das dúvidas aí, coloca escreva L em todos para você ter uma formatação mais limpa. Bom, nem todos os dados que um algoritmo manipula são gerados por ele. Um algoritmo de caixa automático, por exemplo, tem que obter dados dos usuários, como o número da conta, a senha, opção de serviço desejada, entre outros valores. Assim, deve haver um meio para que sejam digitados ou fornecido de outra maneira, dados para o algoritmo. Ou seja, como que eu pego e capto os dados que o usuário vai me passar. Mais uma vez, todas as linguagens de programação permitem isso. E o nosso português estruturado, usamos o comando leia. A sintaxe desse comando, a forma correta de utilizar é leia, abre parênteses, o valor que você quer ler, fecha parênteses. É bem simples, tá bom? Bom, uma parte mais prática aqui, que é o tipo de dados. Nós temos aqui dentro da nossa linguagem, do nosso Portugal, os valores inteiro, real, caractere e lógico. Tá? Vou explicar porque lógico está sem acento aí. Vamos lá. O que é um dado do tipo inteiro? Define variável numérica do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais, ou seja, não é um número fracionário. Esse número ele pode ser
positivo ou negativo, tá? Lembrando que positivo e negativo pertencem ao conjunto de números inteiros. Os números reais definem a variável numérica do tipo real, ou seja, com casas decimais. Por exemplo, uma variável do tipo real, a altura. Minha altura é 1,75 m, 1,75, tá? É uma variável do tipo real. Variáveis do tipo caractere define um string. O que é um string? String é um conjunto de caracteres, um conjunto de letras, tá? Ou de palavras. Ou seja, uma cadeia de caracteres. Por exemplo, eu quero definir uma frase. Vou declarar uma variável chamada frase e atribuir essa variável, por exemplo, Juca é um rapaz bonito, tá? Essa frase. Bom, entre outros tipos de dados aqui, nós temos os dados lógicos, também chamados de dados booleanos. Define a variável do tipo booleano, ou seja, representa apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Observe que eles não têm acentuação, tá? Então, não vamos utilizar acentuação aí quando a gente estiver definindo o tipo de dados. E é muito fácil definir um tipo de dado, vocês vão ver. Só mais uma observação. Aqui nós já podemos notar algumas palavras reservadas do Portugal, que a gente vai usar no Visual G, tá? As palavras aqui citadas são inteiro, real, caractere, lógico, verdadeiro, falso, tá? Então só aqui nós temos 6 palavrinhas reservadas.